Vamos agora estruturar o nosso servidor, fazer a configuração para deixar tudo certinho para quando a gente for configurar o banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no app.mjs e importar o Express que a gente baixou. Então, para isso a gente usa o import express from e aqui a gente, entre aspas, coloca o nome da dependência express. Feito isso, a gente também vai importar o course que a gente baixou também anteriormente e também o .env. Pronto. Agora a gente vai fazer algumas configurações do próprio Express. Para isso a gente vai ter que instanciar a função que vem da nossa lib express dentro de uma constante chamada app. Então vamos ter o app, vai receber o express e a gente instancia como uma função. Feito isso, o app, essa constante app vai receber todas as funcionalidades que o express teria. Por exemplo, se a gente usar o express com os parênteses ponto, veja que a gente vai ter várias funcionalidades aqui, que é a mesma coisa da gente fazer app ponto, também vai ter a mesma coisa. Então a gente está instanciando o express dentro dessa constante. Bom, agora a gente vai fazer as configurações. Para fazer configurações, a gente vai usar uma funçãozinha chamada use. Dentro do use, a gente vai colocar o express.json. Isso daqui vai fazer com que quando a gente estiver fazendo as requisições do front-end e mandando os dados do front-end para o back-end, geralmente a gente usa os dados em formato JSON. Então isso daqui configura o back-end para receber esses dados em JSON. Se não fizer essa configuração, ele meio que não vai reconhecer os dados que vierem do front-end. Outra configuração que a gente vai fazer é o do course. Então para isso vocês só vão digitar course e chamar ele como uma função. Isso daqui a gente está deixando o acesso ao nosso back-end livre para qualquer domínio. Se vocês forem, por exemplo, explorar mais, daria para a gente fazer mais outras configurações aqui dentro. Tipo, colocar aqui, ó, quando você coloca um objeto, dá para a gente ter várias outras configurações, por exemplo, a origem do front-end, por exemplo, o link do front-end, a lower headers, que no caso é os cabeçalhos permitidos. Então, para esse projeto a gente só vai precisar deixar livre para qualquer domínio. Outra coisa, agora a gente vai inicializar o servidor. Então a gente, para inicializar, coloca o app.listen e abre os parênteses, e o listen ele recebe dois parâmetros, no caso uma porta e uma função de callback. A porta, ela geralmente é um número um número que tenha 4 algarismos. Você pode colocar 8080, pode colocar 3000, 2020, tanto faz. É muito interessante que essa porta ela não esteja sendo executada por outro sistema aí. Então vamos deixar 8080. Quando colocar a vírgula, após a vírgula a gente vai ter que colocar a função de callback, que é uma função normal. No caso eu estou usando uma arrow function. E o que é que essa função de callback vai fazer? Ela vai retornar uma mensagem caso a conexão com o servidor dê certo. Então geralmente a gente vai usar ela para informar uma mensagem para o usuário, para a gente, né, que está desenvolvendo. No caso, console.log e servidor rodando. Pronto. Feito isso, a gente já está com o servidor configurado. Então vamos testar. Para rodar ele, a gente vai ter que estar na pasta server, né? E a gente vai usar o node e vamos executar o node justamente nessa pasta, o app.mjs.
Para isso a gente vai ter que colocar src, que é onde é a parte onde o app está, barra e o nome, que é app.mjs. Feito isso, dando enter, ele já vai aparecer aqui para mim, servidor rodando. Pronto. Agora vocês vejam que a gente não fez nada ainda com o .env. Então vamos configurá-lo agora. Para isso, aqui na raiz do projeto a gente vai ter que ter um arquivo .env. E dentro desse arquivo .env é onde a gente vai armazenar as nossas variáveis. A primeira que eu vou criar é a porta, é da porta. Vai ser porta igual 8080. Esse arquivo ele não é versionado, então não faz sentido vocês mandarem para o GitHub, porque aqui vai ter só arquivos dados sensíveis. Então vou usar como exemplo a porta aqui. E para a gente usar essa variável, esses dados aqui na nossa aplicação, a gente vai ter que configurar o .env. Para isso, vamos fazer .env.config, abre parênteses. Com isso, o .env já está configurado. Agora aqui em cima do listen, eu vou criar uma constante chamada port, que vai receber. Agora a gente vai usar a configuraçãozinha para pegar os dados dessa variável aqui que está no env. Então a gente vai fazer process.env e o nome da variável que está lá, que é port. Feito isso, a gente já pode substituir esse 8080 por aquela constante, essa constante aqui. Port. E aqui eu vou fazer assim: servidor rodando na porta, eu passo a variável para cá, porta. Pronto, se eu for rodar novamente, agora vejam que a variável que a gente colocou lá está com os dados do arquivo env. Então a gente já configurou o servidor. No próximo vídeo a gente vai configurar a conexão com o banco de dados.